O médico trancou a porta atrás de si sem dizer uma palavra. Sua mão tremia enquanto colocava um envelope grosso e lacrado sobre a mesa entre nós. Ele não se sentou. Não me olhou nos olhos. Apenas sussurrou: "Não deixe ninguém ver isto. Nem seus amigos, nem sua família. Destrua depois de ler." Antes que eu pudesse fazer uma única pergunta, ele abriu a porta e saiu, como se tivesse medo de respirar o mesmo ar que eu. Fiquei olhando para o envelope com meu nome escrito em tinta preta grossa, Aurora Reis. Eu nunca tinha visto meu médico com medo antes. Aquilo não era um resultado comum de exame. Era algo diferente. Algo que fazia um homem adulto, de jaleco branco, tremer como se segurasse provas de um crime. Meu coração batia com força no peito quando rompi o lacre e puxei a primeira folha. O papel escorregou das minhas mãos e caiu sobre a mesa. Tudo o que consegui fazer foi encarar. Não estava escrito Aurora Reis. Estava escrito Alina Calarra, legalmente falecida aos 6 anos de idade. Minha visão ficou turva. O ar prendeu-se na garganta. Por um instante, não consegui me mover. Só ouvi a voz do médico ecoando na minha cabeça: "Destrua depois de ler. Nem sua família pode saber." Mas como eu poderia destruir algo que dizia que eu estava morta e que outra pessoa vivia como eu? Meu nome é Aurora Reis. Pelo menos, era o que eu acreditava havia 32 anos. Cresci em uma cidade tranquila às margens de um lago em Oregon, cercada por pinheiros e vizinhos que eu conhecia desde criança. Minha vida era simples, previsível. Eu ensinava o 3º ano, fazia biscoitos com minha mãe aos domingos e, uma vez por mês, meu pai me chamava ao escritório para me ensinar sobre o que ele chamava de legado da família. Sempre achei que isso significava trabalho árduo, reputação e dignidade. Nunca imaginei que significasse segredos. Minha mãe, Evelyn, é o tipo de mulher que te abraça com os 2 braços e diz que te ama ao final de cada conversa, mesmo que você só esteja indo até a caixa de correio. Meu pai, Richard, é poderoso, contido, cuidadoso com cada palavra que pronuncia. As pessoas o respeitam. As pessoas o temem. Sempre o amei, mas nunca o compreendi completamente. Eu era calma por natureza, alguém que acreditava que a verdade sempre vem à tona, que a bondade existe em todo o coração. Essa crença começou a rachar no momento em que vi uma segunda folha sob a primeira. Era uma certidão de nascimento não a minha, mas de outra pessoa. Lia-se: pai, Charles Calarra. Mãe, Margarete Calarra. Filha, Alina Calarra. Pesquei várias vezes, confusa, tentando processar. Eu não conhecia essas pessoas. Nunca havia ouvido esses nomes na minha vida. Abaixo, havia uma linha destacada com o carimbo: beneficiária da herança, filha sobrevivente única, Alina Calarra. A data de falecimento estava registrada 6 meses após a certidão de nascimento. A criança fora declarada morta. A criança era eu. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava cuidadosamente os papéis de volta no envelope. Cada instinto dentro de mim gritava para sair daquela sala. Atravessei o corredor ouvindo meu coração bater mais alto que meus próprios passos. Quando saí para o ar fresco da noite, achei que sentiria alívio. Em vez disso, senti-me observada. O SUV preto do meu pai estava estacionado do outro lado da rua. Ele estava sentado dentro, esperando. Congelei. Será que ele sabia sobre o arquivo? Estava ali para me levar ou para garantir que a verdade nunca saísse daquele consultório? Uma parte de mim quis entrar no carro e perguntar diretamente, mas algo mais profundo sussurrou: "Não fale. Não faça barulho." Virei as costas e apressei-me até o meu próprio carro. Quando liguei o motor, vi os olhos do meu pai me observando pelo retrovisor. Ele não acenou. Não sorriu. Apenas me encarou, como se já soubesse o que eu carregava nas mãos. Dirigi para casa em silêncio. Minha mente girava em meio a lembranças de jantares em família, manhãs de Natal, minha mãe penteando meu cabelo enquanto eu chorava por causa de um término. Será que tudo aquilo também era mentira? Será que eles estavam fingindo o tempo todo? Nada parecia real mais. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha arrumando a mesa para o jantar. Ela sorriu docemente e disse: "Chegou bem na hora." Pela primeira vez na vida, olhei para ela e me perguntei quem ela realmente era.
Ao entrar na sala de jantar naquela noite, senti que algo estava errado. Não por causa do que foi dito, mas pelo que não foi. Meu pai estava sentado à cabeceira da mesa, o celular virado para baixo ao lado do prato. Minha mãe estava incomumente calada. Meu irmão, Samuel, chegou atrasado, beijou minha mãe na bochecha e sentou-se com aquela confiança relaxada de quem nunca teve medo das consequências. Ainda assim, por baixo da superfície, havia tensão como se todos naquela sala esperassem que alguém falasse primeiro. Passei a observá-los de outro modo. Cada sorriso, cada gesto, cada lembrança da minha infância agora passava pela minha mente como uma prova a ser examinada. Eles me amavam ou me estudavam? Me protegiam ou me escondiam? Meu pai finalmente levantou o olhar. Você teve uma consulta médica hoje? Não era uma pergunta. Seu tom era frio, controlado. Engoli em seco. Sim. Algo fora do comum? Perguntou ele. Meu coração disparou. Ele estava sondando, tentando descobrir o que eu sabia. Forcei meu rosto a permanecer calmo. Apenas exames de rotina. Por um breve instante, vi um lampejo de alívio nos olhos da minha mãe. Alívio, não surpresa. Ela já sabia o que havia naquele arquivo. Só esperava que eu não o tivesse aberto. A constatação doeu mais do que qualquer palavra. Depois do jantar, fui para o meu quarto, tranquei a porta e tirei o envelope lacrado da bolsa. Sentei-me na beira da cama, as mãos tremendo ao abri-lo novamente. Abaixo da certidão de nascimento havia um relatório de DNA mostrando uma correspondência genética perfeita entre mim e uma mulher chamada Margaret Callahan, minha mãe biológica. Não havia nenhuma correspondência com Evelyn ou Richard Reis. Todo o meu perfil genético provava uma única coisa: eu não era filha deles. A página seguinte era um documento legal com a assinatura de um juiz. Declarava a morte de uma menina de 6 anos chamada Lina Margaret Callahan, após um incêndio na propriedade dos Callahan. Mas então uma linha saltou aos meus olhos: nenhum corpo encontrado. Senti um arrepio percorrer todo o corpo. Eles me declararam morta sem um corpo. No final da página, havia uma anotação: guardião principal nomeado em caso de menor sobrevivente, Richard Reis, tio materno. Herança mantida em confiança até que a beneficiária complete 33 anos. Fiquei paralisada, incapaz de acreditar. Richard Reis não era meu pai. Ele era meu tio. E teria controle total da herança se eu permanecesse legalmente morta. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave na porta. Aura, chamou a voz da minha mãe, frágil e trêmula. Posso entrar? Meus movimentos foram automáticos e empurrei o arquivo para debaixo do travesseiro e abri a porta. Ela estava no corredor, retorcendo as mãos, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Sem pedir permissão, entrou no quarto e sentou-se na cama. Levantou o olhar para mim com uma expressão suplicante. Seja o que for que o médico te disse, começou, preciso que saiba de algo importante. Tudo o que seu pai e eu fizemos foi para te proteger. Fiquei imóvel. Me proteger de quê? Ela hesitou, as lágrimas se acumulando. Da sua família biológica. Eles não eram boas pessoas. Depois que seu irmão morreu, se perderam completamente. Seu tio acreditava que, se controlasse sua herança, ninguém nunca usaria você. Ele achava que o dinheiro só destrói. Era uma história montada para soar nobre, mas eu senti as falhas. E quem me declarou morta? Perguntei. Quem fez a papelada para me apagar? O olhar dela caiu. O silêncio foi resposta suficiente. Minha voz tremeu não de medo, mas de traição. Você me deixou acreditar que eu era sua filha. Me deixou te amar, enquanto escondia que minha vida havia sido roubada de mim. Ela estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás. Aurora, me escute. Se seu pai descobrir que você sabe a verdade. Meu pai? Interrompi, a voz cortante. Ele não é meu pai. Ela cobriu a boca, sufocando um soluço dolorido. Naquele instante, não vi uma vilã, vi uma mulher se afogando em culpa. Mas culpa não era o mesmo que inocência. Quando se levantou para sair, ela disse algo que fez meu coração disparar. Aconteça o que acontecer, não fique sozinha com seu pai.
Nem hoje à noite. Nem nunca. A porta se fechou atrás dela. Peguei novamente o arquivo e virei para a última página. Era uma declaração assinada por um detetive particular, datada de 3 semanas atrás. Assunto: Alina Callahan foi encontrada. DNA confirmado. A ativação da diretiva começa no aniversário. Meu aniversário de 33 anos seria em 60 dias. Eles não estavam apenas escondendo um segredo, estavam se preparando para o dia em que eu valeria mais morta do que viva. Mal dormi naquela noite. Cada som da casa parecia mais alto, o rangido das tábuas do corredor, o zumbido suave das saídas de ar, até o vento roçando nas janelas. A advertência da minha mãe ecoava repetidamente na minha mente: não fique sozinha com seu pai. Ela não disse não discuta com ele ou não conte o que sabe. Ela disse não fique sozinha. Aquilo não era um conselho, era uma ameaça disfarçada de preocupação. Quando o amanhecer começou a atingir o céu, eu já havia decidido. Não o confrontaria. Iria embora antes que ele agisse. Arrumei uma pequena bolsa com o essencial: carteira, chaves, carregador, uma troca de roupa e coloquei o arquivo lacrado dentro de uma pasta protetora. Cada instinto gritava para que eu me apressasse, mas me obriguei a permanecer calma. O pânico comete erros. A calma sobrevive. Enquanto caminhava na ponta dos pés em direção à porta da frente, uma voz me fez parar. Indo a algum lugar? Meu pai estava no fim do corredor, completamente vestido com seu terno, como se tivesse me esperado a noite inteira. Sua expressão era indecifrável, controlada como sempre. Mas havia algo novo em seus olhos: antecipação. O olhar de um homem que esperava obediência. Forcei um sorriso. Tenho uma reunião cedo na escola. Não quis te acordar. Você não vai para a escola hoje, ele disse, com firmeza. Meu coração deu um solavanco. Como é? Ele se aproximou, o tom calmo, porém definitivo. Você não está se sentindo bem. Fez exames médicos. Até sabermos que está tudo certo, vai ficar em casa. Exames médicos. Ele sabia. E não estava pedindo, estava me confinando. Minha mãe apareceu atrás dele, o rosto pálido. Fez um pequeno movimento com a cabeça, silencioso, me implorando para não insistir. Assenti devagar. Tudo bem, murmurei, fingindo ceder. Eu fico. Ele me observou por um momento, depois virou-se. Ótimo. Café da manhã em 10 minutos. Assim que desapareceu na cozinha, minha mãe correu até mim, a voz quase um sussurro. Saia pela porta dos fundos. Seu pai já ligou para alguém. Eles estão vindo. Vindo para quê? Perguntei, embora já soubesse. Para te declarar legalmente instável, disse ela, com os lábios trêmulos. Quando isso acontecer, eles podem te deter. Você não vai ter direitos. Um frio cortante percorreu minha espinha. Ele não ia me matar, não imediatamente. Ia me apagar. Me fazer desaparecer em silêncio, de forma legal. Para sempre. Hesitei apenas por um segundo. Você vem comigo? Lágrimas encheram seus olhos. Não posso. Se eu sumir também, vão saber que você teve ajuda. Você precisa ir sozinha. Sem dizer mais nada, ela apertou uma chave na minha mão. Depósito número 47, no armazém Red Oak. Tudo o que você precisa está lá. É a verdade que seu pai não conseguiu destruir. Apertei sua mão, um turbilhão de emoções me engolindo: amor, traição, tristeza. Mas não havia tempo para processar nada. Virei-me e escapei pela porta dos fundos, correndo pelo gramado úmido em direção à linha de árvores atrás da casa. O ar frio da manhã queimava meus pulmões quando alcancei meu carro, estacionado atrás de uma fileira de sebes. Assim que abri a porta, vi um sedã preto parar em frente à casa. 2 homens de terno escuro desceram do carro. Eles não eram de um hospital, estavam ali por outro tipo de negócio. Abaixei-me, entrei rapidamente no carro e parti antes que me vissem. Meu pulso martelava enquanto acelerava pela estrada. Continuava olhando pelos retrovisores, esperando ver o sedã preto surgir a qualquer momento.
A cada quilômetro percorrido sem sinal deles, uma pequena onda de alívio me atravessava frágil, sustentada apenas pelo movimento. Quando cheguei ao depósito, entrei na unidade número 47, o coração disparado. Lá dentro, caixas estavam dispostas com precisão, todas etiquetadas com datas que remontavam a mais de 20 anos. Relatórios médicos, contratos legais, recortes de jornal, cada um revelando uma parte da história que meus pais haviam escondido. No topo da primeira caixa, havia uma fotografia de uma garotinha de cabelos dourados em frente a uma mansão que eu nunca tinha visto, sorrindo como se não fizesse ideia de que sua vida logo seria roubada. Era eu. Ao lado da foto, um bilhete escrito à mão dizia: "Se você está lendo isto, é porque eles iniciaram a fase final. Você nunca deveria saber a verdade. Deveria desaparecer. Mas, se for corajoso bastante para lutar pela sua vida, comece pela próxima caixa. Dentro dela está o nome da pessoa que tentou te salvar." Prendi a respiração ao levantar a tampa, porque o primeiro documento não era sobre a minha família, era sobre outra pessoa que havia desaparecido depois de descobrir o mesmo segredo. Alguém cujo destino estava entrelaçado ao meu. Naquele momento, sobreviver já não era o bastante. Eu não queria apenas fugir. Eu queria justiça. O depósito estava em silêncio, exceto pelo som da minha respiração e o zumbido distante de um trem passando. Ajoelhei-me diante da caixa aberta, as mãos trêmulas ao retirar a primeira pasta. Meus olhos percorreram rapidamente a página. Era um relatório de avaliação psiquiátrica não sobre mim, mas sobre uma mulher chamada Vivian Callahan, minha mãe biológica. O arquivo dizia que ela havia sido internada em uma instituição psiquiátrica depois de insistir que sua filha ainda estava viva. O relatório a rotulava como delirante, instável, perigosa. Debaixo dele havia um envelope lacrado com o logotipo de um hospital. Abri e encontrei resultados de exames mostrando que Vivian não apresentava nenhum sinal de doença mental. O diagnóstico havia sido forjado. Alguém a internara para silenciá-la, impedindo-a de revelar que sua filha o tinha sido levada, não morta. A página seguinte me gelou por completo. Uma autorização de transferência da paciente, assinada por Richard Reis. Meu pai adotivo fora quem a internara, não para me proteger, mas para garantir que minha mãe biológica nunca me encontrasse. Uma onda de náusea percorreu meu corpo inteiro. Tremi dos pés à cabeça. Durante todos esses anos, eu acreditara que meu pai era distante por causa do passado, talvez por traumas ou bloqueios emocionais que o impediam de demonstrar afeto. Jamais imaginei que ele fosse capaz de um ato tão calculado e cruel. Agora eu vi a verdade. Ele não me escondeu para me proteger, me escondeu para possuir o que eu representava, os bilhões vinculados à minha herança e o legado que eu nunca deveria reivindicar. Continuei revirando a caixa, retirando petições legais, transferências de propriedades, extratos bancários, tudo comprovando como meu pai havia usado minha identidade para assumir o controle da fortuna Callahan. Ele jogará o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez, e eu era a peça mais valiosa que ele capturara e mantivera escondida. O último documento fez meu sangue gelar. Era um formulário de consentimento médico. No topo, meu nome e minha data de nascimento, seguidos de uma assinatura idêntica à minha, mas que não fora escrita por mim. Meu pai havia protocolado documentos legais declarando que eu era mentalmente incapaz e abrindo mão do meu direito de administrar minhas próprias finanças, com validade a partir do meu aniversário. Em 2 meses, eu seria declarada legalmente incompetente. Tudo o que era meu passaria para meu tutor, Richard Reis. A raiva subiu dentro de mim como fogo. Mas sob a raiva havia algo ainda mais forte, clareza. Aquilo não era apenas sobre mim. Era sobre uma mulher trancada injustamente. Uma fortuna roubada. Uma criança apagada do mundo. E eu não ia permitir que isso continuasse. Meu celular vibrou. Uma mensagem apareceu na tela: "Samuel, onde você está? Papai quer que você volte para casa imediatamente." Olhei para as palavras na tela: "Não está tudo bem?" Não era "estamos preocupados." Era uma exigência. Em seguida, outra mensagem chegou, desta vez de um número desconhecido. "Se quiser respostas, venha ao endereço abaixo. Sua mãe biológica merece ser ouvida antes que você decida o que fazer." Abaixo havia uma localização, uma clínica particular nos arredores da cidade. Meu coração acelerou. Seria uma armadilha?
Talvez. Mas eu sabia que precisava ver o rosto dela, ouvir sua voz, olhar nos olhos da mulher que me deu a vida, da mulher que haviam silenciado. Dirigi até a clínica, cada quilômetro pesando como chumbo. Ao chegar, uma enfermeira me conduziu por um longo corredor até um quarto silencioso. A porta se abriu, e lá estava ela, uma mulher de cabelos loiros prateados, sentada junto à janela, olhando para o jardim. Sua postura era frágil, mas sua presença enchia o espaço. Ela se virou devagar, e quando nossos olhos se encontraram, eu vi reconhecimento. Não confusão, nem curiosidade e reconhecimento. Minha voz mal saiu. Mãe, sussurrei. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Com as pernas trêmulas, levantou-se e deu um passo em minha direção. Não correu. Apenas estendeu a mão e pousou-a em meu rosto. Disseram-me que você tinha morrido, murmurou. Eu sabia que era mentira. Uma mãe sempre sabe. O ar do quarto parecia leve, sagrado. Mas a paz durou apenas alguns segundos antes que a porta se abrisse com força. Meu pai estava ali. Não parecia surpreso. Nem irritado. Estava calmo como alguém que já decidiu o que vem a seguir. Aurora disse, com aquela voz baixa e autoritária. Está na hora de voltar para casa. Coloquei-me entre ele e minha mãe. Meu nome não é Aurora, respondi, firme. E esta decisão não é mais sua. Seus olhos endureceram. Tudo que você tem, sua educação, sua segurança, sua vida, é por minha causa. Ergui a pasta nas mãos. Tudo que me foi negado, minha identidade, minha herança, minha mãe, foi por sua causa. Pela primeira vez na vida, vi a máscara do meu pai se desfazer, o maxilar dele se contraiu, tenso. Você não entende o poder que possui, disse-lhe com voz fria. Com essa fortuna vem responsabilidade, influência. Se acha que pode lidar com isso sozinha? Eu não preciso de poder, interrompi, firme, sem hesitar. Eu preciso da verdade. E cansei de ficar em silêncio. Atrás dele, 2 seguranças se aproximaram apressados, mas não estavam ali para me deter. Vieram para prender ele. Um agente federal surgiu na porta, exibindo um mandado. Richard Reis, o senhor está preso por sequestro, fraude, cárcere privado e conspiração. Meu pai não resistiu. Não suplicou. Apenas me lançou um olhar gélido, cortante. Isso não acabou, disse, com calma mortal. Eu sei, respondi. Está apenas começando. Quando levaram algemado, o mundo em que eu havia vivido a vida inteira desabou, não em meio ao caos, mas em um silêncio absoluto. Era como se cada mentira, cada lembrança falsa, cada parede meticulosamente erguida ao meu redor tivesse se dissolvido. E tudo o que restava era a verdade crua, incontestável. Fiquei parada, segurando o envelope lacrado que dera início a tudo, compreendendo enfim por que as mãos do meu médico tremiam ao me entregá-lo. Ele não havia apenas me dado um documento médico, havia me entregue a chave da minha verdadeira vida. As enfermeiras ajudaram minha mãe biológica a se sentar novamente, com olhares cheios de compaixão. Ela estendeu a mão, tocando a minha, e naquele instante, pela primeira vez, senti algo mais profundo que reconhecimento. Senti pertencimento. Nunca parei de te procurar, ela sussurrou. Disseram ao mundo que você estava morta, mas o coração de uma mãe não deixa de bater por seu filho. Minha garganta se apertou. Ajoelhei-me ao lado dela e segurei suas mãos. Agora estou aqui, disse. E eles nunca mais nos farão mal. Mas, mesmo enquanto falava, sabia que a batalha não havia terminado. Meu pai tinha poder, conexões, dinheiro. Mesmo atrás das grades, homens como ele sabem manipular as situações. E ainda havia meu irmão Samuel, que havia desaparecido. No momento em que as algemas foram colocadas, ele ainda estava lá fora, ainda representava uma ameaça. Nas semanas seguintes, a verdade explodiu na mídia. Manchetes estampavam: Aris encontrada viva após 26 anos, tio preso em escândalo de identidade roubada, fraude bilionária na herança descoberta, investigação federal se amplia. Repórteres lotavam cada lugar que eu entrava, advogados inundavam meu telefone com propostas. O público me chamava de a garota que voltou dos mortos, como se eu fosse uma lenda urbana feita de mito e milagre. Mas eu não me senti poderosa.
Senti-me humana ferida, renascida, responsável. Porque não herdei apenas riqueza. Herdei um legado encharcado de traição. E agora tinha o poder de transformar esse legado em algo bom. Peticionei ao tribunal pela libertação imediata da minha mãe, vivi em Kalarra, da instituição onde fora mantida injustamente. Com os documentos falsificados expostos, ela foi oficialmente declarada mentalmente saudável e livre. No dia em que saiu daquelas portas, ereta e com dignidade, o mundo inteiro assistiu. Mas eu não pensava nas câmeras. Pensava em lar. Lar de verdade, aquele que nunca tive, mas que agora poderia construir do zero, com a verdade como base. A propriedade Kalarra foi restaurada a mim, embora entrar nela fosse como adentrar um mausoléu de memórias que eu nunca tivera. Salões grandiosos, obras de arte caras, lustres de cristal. Tudo era lindo, mas frio. Eu sabia que minha cura não viria dali. O dinheiro podia restaurar paredes, mas não o tempo. Não podia devolver aniversários de infância com minha verdadeira mãe, nem os sonhos inocentes de uma menina que nunca teve a chance de escolher o próprio nome. Mas agora eu podia escolher. Na imensa sala de jantar, onde gerações da minha família haviam se sentado, tomei minha primeira decisão oficial como herdeira legítima, fundar a Fundação Alina Kalarra para crianças desaparecidas e exploradas. O mesmo dinheiro que havia sido usado para me esconder seria usado para encontrar outros. Minha dor não seria meu legado, minha luta seria. Semanas se passaram. Minha mãe e eu começamos o lento e delicado processo de reconstruir nossa relação. Alguns dias, ela me contava histórias da minha infância, como eu amava música, como dormia abraçada ao aviãozinho de brinquedo do meu irmão. Em outros, ficávamos em silêncio, lado a lado, permitindo que o tempo amaciasse as cicatrizes. Numa tarde, enquanto o sol se punha sobre o lago, minha mãe me entregou uma pequena caixa de veludo. Isto era para você, no seu aniversário de 18 anos, disse. Dentro havia um delicado medalhão de ouro com uma inscrição minúscula: você nasceu para iluminar a escuridão. Fechei os olhos quando uma lágrima deslizou pelo meu rosto, não de tristeza, mas de paz. Eu não era apenas Aurora Reis, a professora. Nem apenas Alina Kalarra, a herdeira. Eu era ambas, uma mulher moldada não apenas pela verdade que descobriu, mas pelas escolhas que fez depois disso. À medida que a câmera se afasta, estou diante da propriedade Kalarra. Já não sou vítima do meu passado, mas autora do meu futuro. E este é apenas o começo. Se quiser saber o que descobri no segundo arquivo, algo que muda tudo, novamente inscreva-se agora e conte nos comentários de onde você está assistindo. Seu apoio me ajuda a revelar verdades que pessoas poderosas nunca quiseram que o mundo soubesse.